Olá, irmãos, chegamos no capítulo 2 de Atos e eu vou contar um segredo para os irmãos. Esse é um dos capítulos mais lindos que eu acho da Bíblia. E junto com Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, na minha Bíblia são as páginas Mateus capítulo 5 e 6, né, o Sermão do Monte, e 7, e Atos capítulo 2 são onde mais tem, as páginas estão amareladas, né, pelo fato da gente manusear. É um dos textos que eu mais gosto de estudar, de ler. É um texto que não para de falar ao meu coração. Esse texto de Atos capítulo 2 é muito importante para nós. Existem alguns marcos na história da humanidade. A gente vai ver no desenrolar da história que existem algumas coisas muito importantes, alguns dias em que a palavra revela para nós que são dias muito importantes. Primeiro, a criação, lógico, né? A criação, a saída lá do Egito, né? A libertação do povo lá do Egito, o exílio, que é o dia que o povo vai ser levado lá para o cativeiro babilônico. Vem o Novo Testamento com o nascimento, com a morte e a ressurreição de Jesus, né? A descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja, que é o que nós estamos hoje, e a volta de Cristo. Então são alguns momentos da história, alguns dias na história que são dias muito especiais. Aqui nós estamos no capítulo 2 de Atos e nós vamos ver que a igreja nasce aqui, né? Conforme nós falamos, o Espírito Santo, o outro que Jesus fala que viria, ele vem agora nesse tempo aqui, né? Então, resumindo o capítulo 2 de Atos, não dá para a gente falar, meu Deus, a gente ficaria muito tempo falando sobre isso aqui. Chega a ser tentador falar pouco de Atos 2, é difícil falar pouco de Atos capítulo 2 por tudo aquilo que ele representa e por tudo aquilo que ele nos ensina como crentes e como comunidade, como igreja. Então, contextualizando, os discípulos ficaram em Jerusalém, né? O Espírito Santo desceu sobre eles, houve uma manifestação de línguas, né? Que eles pregaram o Evangelho em outras línguas, e o batismo no Espírito Santo, né? Quando lembra, eles não foram batizados pelo Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo. Foram mergulhados no Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles e encheu completamente, igual quando você mergulha numa piscina ou no mar e você fica completamente submerso. Eles foram cheios do Espírito Santo, né? Então, esse é o resumo do capítulo 2 de Atos, né? Nós vamos ver isso e um pouco mais à frente a gente vai ver, no finalzinho a gente vai ver o discurso de Pedro, né? Então, o que está acontecendo ali? O Espírito Santo, eles estavam em primeiro lugar. O texto vai dizer que eles ficaram em Jerusalém, eles obedeceram a Jesus e ficaram em Jerusalém. E aí o poder, a virtude do Espírito Santo desce sobre eles e eles começam então a falar em línguas. Havia ali, para você que é mais novo, eles estavam na festa do Pentecoste, né, que era 50 dias após a Páscoa. Então Jesus tinha sido morto, né, e ressurgiu há 50 dias atrás, menos de 2 meses. O Espírito Santo então vem sobre eles ali, e havia em Jerusalém, isso é muito comum dos judeus, eles iam, os judeus que viviam espalhados lá desde o exílio, quando eles saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia, que hoje é o Iraque, eles se espalharam todo por aquele mundo antigo ali, e nessas 3 festas, era a Páscoa, era a festa da colheita, né? Pentecoste, Penta, 50 dias depois da Páscoa, quer dizer, 7 semanas, 49, né? 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. 50 dias depois da Páscoa, que é a segunda festa, e a terceira festa, a festa dos tabernáculos, que era feito lá
no finalzinho da colheita, a festa dos tabernáculos. Eles passavam uma semana dormindo em tendas. Para que isso? Para lembrar do que eles viveram no deserto, o tempo que eles passaram no deserto. Então nós temos 3 festas específicas e mais importantes dentro do judaísmo: a Páscoa, a festa de Pentecostes, e o Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Aqui eles estavam então na festa do Pentecoste. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, a gente precisa ver no versículo 14 do capítulo 1, que diz assim: todos estes perseveravam unânime em oração. Eles estavam juntos, obedecendo à instrução de Jesus, e eles estavam em oração. O Espírito Santo ele vem sobre aquela igreja quando eles não estavam fazendo festinha, eles não estavam com pula-pula, eles não estavam fazendo caldo verde, eles não estavam blá 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 blá, eles estavam em oração. Uma igreja em oração é uma igreja cheia do Espírito Santo. Um crente de oração é um crente cheio do Espírito Santo. Só depende de mim, só depende de você. O Espírito Santo quer nos encher o tempo inteiro, quer nos manter mergulhados nele. Mas depende da nossa resposta a esse convite que ele faz de querer nos encher sempre. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo vem sobre uma igreja que estava reunida em oração. Isso é importante para nós, isso é maravilhoso para nós. Do versículo 1, capítulo 2, do verso 1 até o versículo 36, nós vamos ver a respeito da manifestação do Espírito Santo, quando ele é derramado, agora de uma vez por todas. Só lembrando, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito do Senhor vinha sobre alguém e ficava, fazia aquilo que era necessário, ungia aquela pessoa para aquela obra, depois ele saía. O Espírito Santo não habitava no servo do Senhor. Então o Espírito Santo, por exemplo, você tem Sansão, você tem os profetas, você tem o rei Saul, você tem uma série de personagens, Débora no período dos juízes, que eram pessoas que o Espírito Santo se apoderou deles. Eles fizeram uma obra, geralmente uma obra de libertação do povo. Quando terminou aquela obra, o Espírito Santo então sai deles. A partir aqui de Atos, o Espírito Santo desce sobre a igreja e nunca mais sai. Nós estamos debaixo dessa unção do Espírito Santo. Então ali nós temos a manifestação algo parecido, como língua de fogo, um som de um vento muito forte, e aí aqueles 120 irmãos, gente muito simples, galileus, começam a pregar nas línguas que eles não conhecem. Então, lá, lembra do início? Lá tinham judeus que vieram do Iraque, que vieram da Babilônia, que vieram da Creta. O texto vai falar sobre isso ali a partir do versículo 9. Os partos, os medos, o pessoal de Elão, da região de Elão, os elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, na região da Grécia, do Ponto, da Ásia, aquela região toda ali em volta do mar Mediterrâneo, do Egito, da Líbia, gente de Roma. Eram pessoas que tinham línguas diferentes, mas que ali eles ouviram falar do Evangelho na sua própria língua. Aqueles 120 irmãos, eles profetizaram, eles pregaram a mensagem do Senhor em várias línguas. É como se hoje o Espírito Santo viesse sobre mim e me fizesse, sem nunca ter estudado uma outra língua, o alemão, o japonês, o mandarim, e eu pregasse em uma dessas línguas. É claro que aqui tem um ponto divergente aí dos irmãos das igrejas pentecostais, mas isso é um assunto longo que a gente trata numa outra situação, a respeito das línguas. O texto fala sobre as línguas e os irmãos lá entendem como línguas estranhas, mas o texto aqui é muito claro, ele está falando de idiomas. Tá bom? Isso aí a gente vai ver numa outra situação. E logo depois que eles começam a pregar,
alguns homens ficaram muito incomodados com aquilo e perguntaram o que está acontecendo. Outros acharam que eles estavam cheio de álcool, cheio de vinho, né? Então Pedro se levanta ali junto com os 11 e começa a pregar. E aí ele vai dizer que esse Jesus que foi crucificado por eles, que foi morto, crucificado e que Deus ressuscitou dentre os mortos, esse Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, lembra, é a mesma coisa que Messias. Cristo é uma palavra grega, Christos. Messias é uma palavra hebraica, que significa, os dois têm o mesmo significado, o ungido, o Filho de Deus, o enviado por Deus, né? Cristo não é um nome, não é Jesus Cristo, não é sobrenome dele, é um título. Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Então ali tem a manifestação do Espírito Santo, tem o discurso de Pedro, e aí logo no versículo 41, capítulo 2, verso 41, os que de bom grado receberam a sua palavra, essa palavra de Pedro, dizendo que Jesus era o Cristo, receberam a sua palavra, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 conversões em uma só pregação. Imagina o pastor Fábio pregando, e aí ele dá uma palavrinha de 20 minutos e 3.000 pessoas se convertem. Isso é possível através da unção do Espírito Santo. Aqui então nasce efetivamente a igreja. Já tinha a igreja ali dos 120 discípulos de Jesus, mas agora sim, de fato, nasce a igreja de Jesus. Isso é maravilhoso. Nasceu então a primeira igreja. E aí eu quero fechar essa palavra voltando no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. É maravilhoso como a Bíblia ela é certeira. Eu creio nela, não é por uma questão de religiosidade, é porque ela é a verdade. Os detalhes que há na palavra do Senhor me deixam maravilhados. Por exemplo, aqui, o Espírito Santo ele desce em Pentecostes. O que era a festa de Pentecostes? Era a festa da colheita, quando eles começavam a colher os primeiros frutos, eles faziam uma festa e celebravam ao Senhor. Quando o Espírito Santo desce, a igreja nasce. Coincidentemente, se você acha isso, eu não acho, mas por completo domínio do Senhor sobre o tempo, a igreja nasce exatamente a primeira colheita na igreja, de 3.000 frutos. E a partir de então isso vai acontecendo, ela acontece na data do festival dos primeiros frutos, que era a festa de Pentecostes. Você consegue entender a exatidão, como que a palavra de Deus se cumpre? Não dá para nenhum autor, se você considerar a Bíblia um livro comum, não dá para você acreditar que nenhum autor faria isso com tanta maestria, com tanta exatidão, se não fosse as mãos do próprio Senhor, cuidando para que a história acontecesse no tempo certo. As primeiras colheitas da igreja não foi antes e nem foi depois. Foi no dia de Pentecoste, o dia que o povo judeu celebrava a colheita dos primeiros frutos. Isso é maravilhoso para nós. Foi feita aqui uma colheita de 3.000 almas, os primeiros frutos da igreja. E isso se desenrola ao longo de toda a história da humanidade a partir de então, que é o tempo da dispensação da igreja, do Espírito Santo sobre nós. E nós somos também parte dessa colheita, parte desse fruto. E nós também vamos colhendo os frutos sendo usados pelo Espírito Santo do Senhor.
Se eu tivesse tempo de a gente poder quebrar versículo a versículo, destrinchar versículo a versículo. Mas é importante a gente saber que uma igreja, ela só pode ser igreja se ela for cheia do Espírito Santo, se o Espírito Santo dominá-la, se o Espírito Santo controlá-la, se o Espírito Santo dirigi-la completamente. Tudo aquilo que o Espírito Santo fez em Atos foi por vontade dele. E o que aqueles irmãos fizeram foi apenas obedecer. Que nós sejamos assim. Que os dias de Pentecostes se manifestem na vida da nossa igreja aqui no Galo Branco. Você que é de uma outra igreja, que você veja essa festa das colheitas, da colheita acontecer também aí na sua comunidade. Que Deus te abençoe, querido, e que o Senhor nos use poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.